A música é A Alegria Está no Coração. A alegria está no coração, quem já conhece Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece Jesus. O sentimento mais precioso vem do nosso Senhor. É o amor que só tem quem já conhece Jesus. A alegria está no coração de quem já conhece Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor. É o amor que só tem quem já conhece Jesus. Vamos cantar agora a música Deus está aqui. Tudo bem com vocês? Eu espero que esteja tudo bem. Hoje eu estou aqui para contar para vocês mais uma passagem bíblica, uma história que aconteceu, na vida real. Tudo que está aqui aconteceu na nossa vida real. Não é igual aquelas histórias que a gente vê contar, lá da Disney, não. Aqui é a história real que aconteceu, Então, eu vim trazer um pouquinho para vocês da história de Joás. Alguém já ouviu falar dele? Hoje a gente vai conhecer um pouquinho mais de Joás. Mas antes da gente começar, queria trazer para vocês, lá no finalzinho do Salmo 10, tem uma leitura que diz assim: O Senhor é rei para todo sempre, da sua terra desaparecerão os outros povos. Tu, Senhor, ouves a súplica dos necessitados, tu os reanimas e atendes ao seu clamor. Defendes o órfão e o oprimido, a fim de que o homem, que é pó, já não cause terror. Então, crianças, agora no decorrer dessa história, vocês vão entender um pouquinho mais sobre essa leitura. A história de Joás passa lá em Crônicas, lá no capítulo 22 em diante, tá? Azaquias era um rei, não era muito bom, era um rei
na verdade que era mal, ele não amava a Deus, não cuidava das coisas de Deus e pior ainda, ele adorava e ensinava as pessoas a adorar outros deuses e assim a pecar contra o nosso Deus, contra o único Deus. Sua mãe se chamava Atalia e também era uma pessoa muito má. Um dia, o rei Acasias foi morto. Quando sua mãe ficou sabendo, mandou matar toda a família dele, a família que também era dela, né? Os irmãos, os tios, tudo. Que maldade, né, crianças? E por que será que ela fez isso? Ela fez isso porque ela queria governar o país. E se o rei Acasias não tivesse mais nenhum filho, ela seria rainha. Ela seria uma rainha muito má, né? O rei Acasias tinha um filhinho que ainda era bebê. Ele se chamava Joás e estava correndo grande perigo, pois agora, além de órfão, ainda por cima queriam matá-lo. Mas Deus providenciou pessoas especiais para ajudar o bebê órfão. Sua tia Jeuseba e seu tio Joiada, que era sacerdote na casa de Deus. Então, Jeuseba, esposa de Joiada, era irmã de Azaquia, pelo lado paterno, que provavelmente ela não era filha de Atalia, ela seria filha de Jeorão, que era o esposo de Atalia, com uma outra mulher que não temos relatos aqui na Bíblia, né? Mas Jeuseba escondeu o menino numa sala do templo por 6 anos, a tia, né? E o seu esposo. Joiada cuidaram muito bem dele e ensinaram coisas de Deus. Durante 6 anos, durante esses 6 anos ele ficou escondido, Joás ficou escondido, protegido, uma criança, né? Porque para que nada de mal viesse a acontecer a ele. Então ele foi resgatado, né? Joiada e Jeuseba, eles resgataram o sobrinho. Naquela época houve um massacre muito grande, então isso foi um ato de muita coragem, né? Os tios salvar o sobrinho, né? Porque estava correndo risco de morte. E nesse tempo, nesses 6 anos, Atalia governou o país. Ela realmente foi a rainha má, né? Que a gente estava falando ali em cima. E vocês viram, criança, como Deus, ele cuidou de Joás? Porque foi Deus que enviou esses tios bondosos ali para cuidar dele. Foi Deus que enviou pessoas. Assim também, na nossa vida, Deus envia pessoas para cuidar da gente, né? Para atender as nossas necessidades. Por mais que a gente pense que está sozinho, nós nunca vamos estar sozinho. Sempre vai ter alguém ali olhando por nós, né? Alguém enviado por Deus. Então vamos continuar aqui. Quando Joás tinha 7 anos, seu tio Joiada achou que já era a hora dele se tornar rei no lugar de Atalia. Afinal das contas, ele era o verdadeiro herdeiro e dono do trono. Então pensou num plano para coroá-lo rei. Chamou alguns capitães do exército e lhes contou sobre o filho do rei que ele estava mantendo vivo e sobre a intenção de torná-lo rei. Também fez a mesma coisa com os sacerdotes do reino, e todos se comprometeram em ajudá-lo. Joiada fez tudo direitinho, como Deus queria, e assim Deus o abençoou. No dia marcado, todos se reuniram no pátio do templo, levaram Joás para lá e então gritaram bem forte: "Viva o rei! Viva o rei!" A rainha Atalia, ouvindo os gritos do povo que corria e davam viva ao rei, foi até o templo ver o que estava acontecendo. Quando Atalia entendeu tudo, ela ficou desesperada, rasgou suas roupas e saiu gritando: "Traição, traição!" Joiada, o tio de Joás, que respeitava muito a casa de Deus, não queria que fizessem mal a Atalia ali dentro do templo. Por isso, mandou que levassem ela lá para fora. Lá no portão do palácio, os guardas mataram Atalia, e assim Joás pôde reinar sossegado. Então Joás
As autoridades e todo o povo levaram o rei do templo para o palácio. Entraram pelo portão principal e o rei se sentou no trono. Todos estavam felizes e a cidade ficou calma. Nessa época, Joás tinha apenas 7 anos de idade. Então, crianças, depois de tudo isso, o sacerdote Joiada fez um acordo muito importante e especial com todo o povo e com o rei Joás também. Será que vocês imaginam que acordo foi esse que ele fez? O que será que o Joiada pensou, né? O tio de Joás. Ele combinou que a partir daquele dia seriam o povo de Deus e não teriam nenhum outro Deus na vida deles, apenas o nosso Deus. Então, o povo foi até o templo do deus Baal e o derrubou, quebrou todas as estátuas que haviam por lá. Joiada também organizou bem a casa de Deus. Ele amava a Deus e queria sempre fazer o que agradava a Deus. Joiada viveu muito tempo, ele viveu por 130 anos e quando ele morreu, ele estava bem velhinho, ele foi enterrado junto com os reis por causa dos bons serviços que ele havia prestado para o povo de Israel e a Deus e ao templo. Enquanto Joiada viveu, Joás fez o que agradava a Deus. Então, Joiada, o tio de Joás, ele direcionou o sobrinho, né? Ele guiou os passos do sobrinho, ele direcionou os bons caminhos, ensinou para ele coisas de Deus quando ele era criança, né? Ele estava ali para dar esse apoio, ele foi um enviado de Deus na vida de Joás. E que bom, né, crianças, que apesar de órfão, Joás, ele pôde contar com os tios deles, né, que salvaram ele e ajudaram ele a ser rei e, mais importante ainda, ensinaram para ele coisas de Deus e como obedecer a Deus, né? E foi Deus que cuidou de Joás. Ele era órfão. Então, Deus cuidou, Deus estava ali em cada detalhe, cuidando, preparando tudo, providenciando ótimos tios para eles, que sempre o ajudaram. Então, eu digo assim, ó, se você não tem um pai ou uma mãe, não fique triste, porque Deus, ele vai colocar pessoas, com certeza já tem pessoas na tua vida que vai te amparar, que vai te cuidar, porque Deus, ele está vendo cada um de nós, todos nós, né? Deus não olha só para uma pessoa, ele olha para todos. Todos somos filhos de Deus, né? E Deus se preocupa com você, Deus te ama e ele está providenciando pessoas especiais que sempre vai estar ao seu lado, tá bom? E se você tem a sua família ao seu lado, que bom que você tem, né? Agradeça a Deus por essa família, pelos seus tios, pelos seus avós, né? Que estão sempre cuidando de vocês. Respeitem, valorize, porque essas pessoas só querem o seu bem. Às vezes, né, a gente fica triste. Eu lembro quando eu era criança, a minha mãe falava alguma coisa e eu, não, por que eu não posso fazer assim? Eu não quero vestir essa blusa hoje. Às vezes a mãe da gente fala, vai de blusa porque tá frio. E a gente não vai. Vai sem blusa e passa frio. Então, assim, os nossos pais, os nossos tios, nossos avós, eles só querem o nosso bem. Se eles falam uma coisa pra gente, é para o nosso bem, é para nos proteger. E quando a gente desobedece, isso tem uma consequência muito grande. Não faça isso, não vá em tal lugar. Por quê? Por que eu não posso fazer? Porque isso com certeza não vai trazer uma coisa boa para mim. Quando eu digo uma palavra que não foi legal, uma palavra que não agrada a Deus, porque as nossas palavras também desagradam a Deus. Quando a gente fala umas palavras muito feias, né? Que os nossos pais, os tios ou avós, quem seja da família, que são mais velhos, não fala assim, né? Isso é uma palavra feia. Então, até nesses momentos a gente tem que pensar, não é mesmo? Então, Deus cuida de cada uma das nossas necessidades, sejam elas quais forem, né? E por isso a gente tem que respeitar, assim como Joás respeitou o seu tio, né? Quando o tio dele estava ali ensinando e guiando os passos, isso fez dele um rei.
Agora, crianças, vamos agradecer a Deus por esse momento de oração, por essa semana que se encerra e pela próxima semana que está por vir, que Deus abençoe também, né? Obrigada, Senhor Deus, pela minha família, pelas pessoas que o Senhor colocou na minha vida, que são bênçãos para mim. Nos ajude, Senhor Deus, a ter sabedoria, que saibamos ser obedientes e respeitosos e fazer somente as coisas que te agradam. Amém. Tchau, crianças, e até a próxima.